Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o romantismo, ou o romântico, como também era conhecido, o período romântico. Tá? Esse período que aconteceu entre 1820 a 1900. Tá? O interessante desse período é que ele foi o único período que os próprios autores, os artistas da época, escolheram o nome para o período, intitularam esse período como o romantismo, né, como romântico. Foi o único período que essa curiosidade, esse fato aconteceu. Né? Nos outros períodos, o nome foi dado às vezes até 100 anos depois, como o período barroco, por exemplo. Né? E esse período, o romantismo, ele foi um período que ele enfatizou bastante a expressão individual, né, das pessoas da época, dos artistas da época. Como as emoções mais intensas, conexão com a natureza. Houve também a negação das regras rígidas, né, que vinha do classicismo e dos iluministas da época. Né? Então saiu desse período para entrar na era do romantismo, onde havia melodias mais expressivas, harmonias mais ricas, né, com mais detalhes, com mais intensidade e variações. Foi um período em que as orquestras aumentaram, as orquestras cresceram, com novos instrumentos e, por isso, explorando novas sonoridades. As expressões emocionais e o individualismo também, surgindo nessa época, buscava expressar um amplo espectro de emoções humanas, desde melancolia a euforia, priorizando o particular e a introspecção. Sobre a natureza, explorava-se o fascínio, a contemplação, com aspectos no grandioso e nos elementos, como a noite, por exemplo. Surgiu também o virtuosismo, né? Com o surgimento de músicos com habilidades excepcionais, vistos como criadores únicos. Né? E o nacionalismo também, nessa época, explorando letras e expressões do folclore, da cultura nativa de cada região e também a identidade do nacional, né, de cada país. Né? Isso também se valorizou bastante. E também, para finalizar, o sublime e o sobrenatural também surgiram sendo explorado bastante nesse período do romantismo, tá? Como o místico, o fantasmagórico, o sombrio e o medo. E para finalizar, eu escolhi trazer para vocês uma música desse período, que também remete às minhas origens. Ela é da Itália, chama La Traviata, e eu escolhi trazer ela de uma forma um pouco diferente. Eu fiz uma versão em português, para que vocês também possam entender um pouco sobre o que era falado naquela época, o que estava em pauta, já que também a arte, o intuito dela era denunciar, também denunciar, informar e modificar também os padrões. Né? Então, para vocês entenderem o tipo de assunto que poderia estar sendo falado naquela época. Tá? E uma curiosidade, essa música, La Traviata, ela acontece da seguinte forma: é um homem e uma mulher cantando, e o homem ele começa com um texto e depois a mulher responde. Então o trecho que eu vou fazer aqui para vocês, ele é o trecho que a mulher responde, tá? Só para vocês entenderem um pouco. Com todos vocês eu posso dividir os momentos mais felizes que vivi. A vida é loucura, loucura viver, e só conta o prazer. Venha, vamos nos desfrutar. O amor queima muito rápido, é como a flor que nasce e morre, nunca foi feito para durar.
Então esse é só um trechinho para vocês, quem puder, vai lá e conhece a versão completa La Traviata.